Universo Diverso, com Luciana Neri. Nós vamos falar sobre epilepsia, uma doença pouco conhecida e que precisa ser melhor discutida entre a população. Nós vamos conversar com a advogada e empresária Consuelo Garcia. Consuelo, vamos começar explicando o que é a epilepsia. A epilepsia é uma doença neurológica gerada por descargas elétricas anormais e excessivas no cérebro. Essas descargas podem gerar crises parciais ou crises gerais. As crises parciais são consideradas as ausências, né, e podem durar de segundos a minutos, bem como também as crises gerais, que são as crises epilépticas ou convulsões, como popularmente se diz. E como é feito o diagnóstico da epilepsia, Consuelo? O diagnóstico da doença ele é feito por um neurologista através de exames, né, de um histórico feito pela família do paciente, pelo próprio indivíduo. E a gente sabe que até os dias de hoje a epilepsia, infelizmente, traz em si uma bagagem de preconceitos e estigmas em nível global, inclusive, gerando questões sociais e psicológicas. E qual a incidência de epilepsia na população? Você sabe, Consuelo? Dados divulgados pela OMS afirmam que 50 milhões de pessoas no mundo têm uma epilepsia. E dentro deste número, 3 milhões são brasileiros. A epilepsia ela pode acometer qualquer pessoa e em qualquer idade. Inclusive, é o meu caso. Eu tive minha primeira crise aos 37 anos e convivo com a doença há cerca de 8 anos. A gente sabe que se houver um tratamento contínuo, a pessoa com epilepsia pode ter uma vida super normal, ter qualidade de vida mediante e considerada as suas limitações. Quais são os principais sintomas da epilepsia? Em relação aos sintomas, é necessário dizer que eles são de vários tipos, como, por exemplo, as crises de ausência, em que a pessoa apenas apresenta-se desligada por breves instantes, momentos, voltando em seguida às suas atividades normais. Às vezes nem lembra do que normalmente, em verdade, ela nem lembra do que aconteceu. Ainda, né, há a crise em que o indivíduo ele experimenta sensações estranhas ou descontrole de alguma parte do corpo. Tem a sensação de déjà vu, um mal-estar no estômago. Mas tem crises mais intensas, né, mais agudas da doença. São as crises complexas, em que a pessoa perde a consciência totalmente, cai por consequência, né, ficando com o corpo rígido e as extremidades do corpo trêmulas, né, podendo ainda haver produção excessiva de saliva, a comumente baba, em que algumas pessoas têm até medo, né, quando se diz que a epilepsia é contagiosa através da baba, o que é um mito. Tá aí, é um mito realmente, essa questão da baba. E as causas, né? O que causa a epilepsia? Me parece que ainda são desconhecidas as causas, é isso mesmo? Não há uma causa conhecida da epilepsia, né? Em alguns casos, o neurologista, através de um diagnóstico, né, feito com exames, ele tem como afirmar a origem. Em outros casos, não. Eu, por exemplo, a minha causa é desconhecida. Não há nenhum caso na minha família, não foi observado em nenhum exame médico, nenhum funcionamento anormal no cérebro. Realmente, em alguns momentos, diante da imprevisibilidade das crises, eu as tenho e também, do mesmo jeito que elas vêm, elas vão embora. Como é que é o tratamento dessa doença? Categoricamente, a importância do uso regular
da medicação. O tratamento ele deve ser contínuo, associado a hábitos saudáveis, a exercícios físicos, bons hábitos alimentares. Enfim, a gente pode ter uma vida normal, mesmo diante de todas as limitações que temos. É possível viver e conviver com a epilepsia. E os medicamentos, Consuelo, onde são conseguidos e quais são esses medicamentos? Em 2017, o SUS incorporou um remédio específico ao seu sistema de saúde, distribuindo às pessoas com epilepsia. E hoje há um desabastecimento geral, não só na Bahia, mas como em vários estados do Brasil, né? O que acaba gerando a descontinuidade do tratamento da pessoa que tem epilepsia. E quais as consequências dessa falta de medicamentos? E a gente sabe que diante do problema dessas crises, isso é muito grave. Então é preciso denunciar e é preciso que isso chegue ao poder público, às autoridades e que se faça, né, medidas necessárias para a gente ter esse remédio de volta. Eu não faço uso desse remédio especificamente, mas sei de muitas pessoas que têm epilepsia e que estão passando por esse problema. Muito obrigada, Consuelo.